Estamos aqui num podcast sensacional, que esse podcast é um projeto do CDPI Pharma, um projeto do Conselho Federal de Farmácia e também com apoio do CRF Goiás. Então, hoje, para começar esse podcast top, esse podcast eu tenho uma convidada especial. E para quem que é esse podcast? Esse podcast é para quem atua na indústria farmacêutica e quer ter mais profundidade, e para quem também pretende atuar e quer umas dicas aqui de como poder se preparar para atuar na indústria farmacêutica, em especial uma área top, que é assuntos regulatórios. Então, gente, vai começar agora um podcast de respeito, aquele podcast de respeito. Por quê? Porque quem vai estar comigo aqui hoje é uma profissional de mais de 23 anos, ela não gosta que fala muito, mas de 23 anos de indústria farmacêutica, nessa área regulatória. Trabalhou em empresas nacionais gigantes, mas é gigante mesmo que vocês vão entender. Multinacional que ela trabalhou, né? Multinacionais foram... E vocês vão entender a história dessa mulher aqui, né? Hoje também, já trabalhando toda essa área, diretora de assuntos regulatórios e agora também como uma grande consultora de estratégias regulatórias, de projetos complexos. E se tiver projeto simples, ela pega também. Mas se tiver complexo, ela dá estratégia para vocês. Então, só que hoje aqui a gente vai trazer, porque a gente vai falar desse tema assuntos regulatórios e também um pouquinho de carreira, de como se preparar. Essa mulher que está aqui comigo, essa profissional, ela contratou muita gente, formou muitas pessoas que estão aí dentro da indústria. Então, você vai receber várias dicas hoje aqui, especial. Então, vamos começar o nosso podcast. Bora Comigo lá. aqui, doutora Tamara, famosa doutora Tamara. Quem não conhece, vai conhecer. Quem não conhece, vai conhecer hoje. E muita gente já conhece, que já trabalhou com ela. Então, vai estar assistindo aqui com a gente, porque jamais, Tamara, eu te conhecendo também, para você aceitar fazer isso aqui, eu tive que insistir demais. Então, muita gente vai... Fácil. Não foi fácil. Seja bem-vinda aqui ao nosso Obrigada. podcast, dessa área Obrigada. principalmente que você ama, regulatório. Tamara, eu já falei um pouquinho, mas começa por aí. Conta a sua história de quando você começou lá atrás, há mais de 24 anos. Ai, 23, eu falei anos. que não era para falar, né? O tempo. Mas obrigada pelo convite, é uma honra estar aqui. Eu estou realmente há 24 anos na área regulatória, ininterruptos. Então, eu comecei como estagiária em 2001, saí lá do Rio Grande do Sul e vim me aventurar nas terras goianas. Comecei com um estágio no Teuto, na área de P&D. Não curti muito e aí pedi para ter uma outra oportunidade em outra área. Eu fui para a área de regulatório logo após e aí começou a minha carreira como regulatório, né? Então, eu fui estagiária, fui analista júnior, fui analista pleno, fui supervisora no laboratório Teuto de regulatório. Lá na época o Teuto chamava de regulatório nacional e internacional, era bem nos primórdios. E depois eu tive uma oportunidade para ir para Cambé, em Santa Catarina, na Sandoz, como coordenadora lá também, de uma empresa multinacional, onde eu trabalhei também com regulatório por uns 5 anos aí, formando todo o time de regulatório lá da Sandoz, junto com a Anete, que hoje está na Eurofar. Isso. De lá eu tive... Meu marido era goiano, então eu estava com um pouco de saudades aqui do Goiás e resolvi voltar e comer piqui mais um pouquinho. Quem vem para essa terra diz que não quer ir embora, né? E eu realmente vim e tô ficando. E aí, de lá, eu vim para a Geolab. Na época, eu vim para assumir uma parte de pós-registro, acabei assumindo todo o regulatório da Geolab. Fiquei na Geolab alguns anos também, né? Participei daquele processo do incêndio que teve, da reconstrução da área regulatória da Geolab. Eu estava lá, eu que ajudei a construir toda a parte, né, estratégia regulatória para que a empresa pudesse voltar aí com seus processos e seus registros. E dali tinha uma galera agarradora, né? Rafaela, Marden, você, tinha uma galera que segurou ali. Seguramos a onda ali por uns bons tempos, né? Fizemos um plano de contingência, apresentamos para a Anvisa e aí a gente manteve aí todo o portfólio da Geolab sem nenhuma perda. E de lá eu fui convidada para ir para a Brain Pharma e fiquei por 10 anos. Fui como gerente e
assumi o cargo de direção aí nos últimos 4 anos, em que eu peguei toda a parte de medicamentos, não medicamentos, dermocosméticos, dispositivos, alimentos, tudo, e eu Tudo. tinha aí quase 100 pessoas aí liderando, Só no assuntos só em regulatórios. assuntos Só em regulatórios. assuntos regulatórios. E você falando só um pouquinho dessa história aqui, também passa por minha cabeça, que eu também cheguei nessa época aqui no Goiás, eu vim de São Paulo também, mas você falando isso aí, quanta gente boa que você conheceu, né, Tamara, que a gente conhecia Muita e gente até boa. hoje, né? E é por isso que eu falo, esse mercado nos proporcionou não só o crescimento profissional, financeiro, mas também grandes amizades que eu sei que você tem hoje, por exemplo, Gustavo Mendes, Marden, várias pessoas que a gente Sim, tem em comum aí. Aldonei, na época, foi meu estagiário. estagiário, Aldonei. Enfim, se a gente for falar que tanta gente boa, né? O Marco Aurélio e toda a gente que você trabalhou aí durante no Sul também, né? Lá em Cambé, no Também no Paraná, Paraná, no exato. Paraná. Então, assim, esse mercado, além da prosperidade, nos trouxe também esse crescimento profissional e essas amizades que a gente tem. Então, Exato. é Tem uma coisa delícia, né? melhor? A gente é muito grato com isso, É né? verdade. A possibilidade de transformar a vida e a carreira das pessoas também é muito interessante, né. E é muito bom quando você vê pessoas que foram seus estagiários, seus analistas, serem gerentes e diretores de outras empresas, e eu tenho muitos, então eu sou muito feliz por conta disso. Tamara, agora vem uma coisa aqui que é importante para quem quer entender um pouco de assuntos regulatórios. Mudou muito, né? Muito. Conta um pouquinho para a gente o que que você vê dessas mudanças, como que era quando a gente começou lá em 2001, como que veio o andamento disso, que você acompanhou praticamente a criação da Anvisa. Quando a gente entrou, estava sendo criado muitas coisas, Exato. a 01 de estabilidade, várias coisas, né? Me conta aí, como que foi essa evolução para você? Gigante, né. Quando eu paro para pensar a mudança regulatória que o Brasil sofreu nesses últimos 20 anos, é fenomenal. Eu vim de uma época em que eu pegava os processos de registro e eles eram datilografados, né. Você tinha 10 páginas de um dossiê em que não continha nenhuma informação técnica, né, muito superficial, né. E o profissional regulatório naquela época era um profissional que não tinha tanto conhecimento técnico, que não precisava de tanto conhecimento técnico, né. Com com as normas da Anvisa, né, com a maturidade dos profissionais da Anvisa, a indústria teve que correr atrás e ir atrás dessa maturidade técnica também, né. E o profissional de regulatório deixou de ser um profissional do check doc, de ver se está tudo aqui, do cara crachá, para ter que ser um profissional com um olhar mais profundo, com um olhar que avalie o todo, né, e não só o que está escrito na resolução. Então eu acho que essa mudança, principalmente nesses últimos 10 anos, foi fundamental aí para a indústria farmacêutica como um todo, né, mas o profissional de regulatório, ele teve que se adaptar, porque ele teve que que abrir sua visão, né, ter uma visão mais crítica do todo, entender mais do processo. Assim, chegando mais para cá também, as complexidades vêm aumentando demais, né, Tamara? Vem cada vez mais sendo exigido tudo. Agora sim, Tamara, quando você fala da última empresa, né, que você foi diretora, você fala de quantos projetos você gestava, só para o pessoal entender. Então, eu tenho que entender de pessoas, eu tinha que fazer projetos. E só que você veio fazendo isso na sua carreira, vem aumentando. Então. Você chegou num ponto. Qual que era mais ou menos a quantidade de projetos no ano para submeter? De medicamentos, tanto Tudo. pós-registros infinitos, né, mais de 100 projetos anuais de pós-registro. E de registro? Registro, uma média de 20, 25 dossiês. 25 dossiês, né? É bastante coisa. Fora Falando em multas, falando tudo, medicamento, né? né, fora os Fora outros tudo. aspectos da área regulatória, não medicamento, dermocosméticos, enfim. O desafio, né, lidar com as pessoas, né, com o desenvolvimento de um time, de uma equipe grande, lidar com os projetos e lidar com a estratégia, né, porque sem estratégia também você não consegue fazer com que esses projetos saiam do papel, né. E assim, se a gente for pegar do regulatório, então, atual, né? O que que você traz, assim, o que que você colocaria, quais hoje, por exemplo, é os pontos mais críticos que você vê de complexidade hoje numa estratégia regulatória?
eu tenho visto também, né, vários indeferimentos acontecer. Claro que a Anvisa subiu régua, mas como que você vê hoje os pontos críticos de um projeto de ações regulatórias para submissão? O regulatório, como eu falei antes, o regulatório ele tem que ter uma visão ampla. Se ele não tiver essa visão ampla e se ele se basear só no que está descrito na legislação, só no artigo cru, já começam alguns problemas. Então, se o regulatório não for a primeira barreira entre a Anvisa, com certeza deferimentos virão, porque o regulatório ele tem que fazer o filtro, né? Então ele tem que criticar o P&D, ele tem que criticar a área analítica, ele tem que junto avaliar se a estratégia da submissão desse dossiê está realmente correta, se não existe uma outra via que pode ser uma via às vezes melhor, mais rápida, mais fácil, diferente da que se está propondo. Então eu acho que eu não falo de entender tecnicamente o micro das questões, né, de controle de qualidade, de desenvolvimento, de validação. Mas se ele não tiver essa visão, se ele não tiver esse leque bem aberto do todo, ele não vai conseguir fazer um dossiê que realmente saia de acordo com o que hoje a Anvisa espera, né? A régua da Anvisa subiu e a régua do regulatório tem que estar sempre subindo junto, porque senão realmente indeferimentos vão acontecer, né? E a gente vê que com a fila da Anvisa hoje, né, você ficar numa fila 2 anos e ter um indeferimento sumário é um prejuízo gigante para uma companhia, né? Tamara, eu poderia começar a falar aqui com você e a gente ia poder abordar alguns temas técnicos, né? De resoluções, de 73, de pós-registro, né? De bioisenção, de CTD, mas vamos para um tema, depois nós vamos falar sobre isso, eu vou te convidar para a gente falar, aprofundar nos temas aí, mas nós vamos fazer uma mesa depois disso aí. Meu Deus, Aqui, já está ó, com outra ideia, já estou com gente. ideia, né? Mas vamos lá, vamos aprofundar um negócio que é um tema profissional. Você foi estagiária, você foi analista, você foi em vários estágios de analista, foi coordenadora, foi gerente, foi diretora. Então você passou pelo processo. Sim, Então ninguém chega para assuntos regulatórios como diretora porque é amiga do dono. Você chega nesse cargo porque você entregou o resultado. sim, Concorda comigo? concordo. E, então, para você que entregou muito resultado, é porque você montou equipes para entregar. Então, qual é o perfil? A pergunta é, qual que é o perfil de profissional que você vê para essa área regulatória, que você entendia? Claro que tem várias diferenças, mas o que você julga assim, que você coloca, pô, esse é um perfil de assuntos regulatórios, quando você vê um profissional se desenvolvendo? Eu sempre fui muito inconformada e sempre fui muito questionadora. Então, o profissional que me questiona, que questiona minhas decisões, que questiona por onde eu quero, se o que eu estou indo é o certo, é um profissional que eu acho que faz a diferença. Acho que aquele profissional que aceita e que não tem uma visão mais crítica, não é um profissional hoje que, para mim, eu teria no meu quadro de colaboradores. Então, eu acho que essa visão crítica, essa indignação constante, eu acho que é o que faz o profissional de regulatório ser diferenciado, né? Além de toda uma formação, né, básica que tem que ter, então esse você vê como um grande diferencial, esse senso crítico, esse inconformismo do lado bom, né? Esse sempre querer achar uma alternativa, né? Eu sempre falava assim, tá, esse é o plano A, mas qual é o teu plano B? E se isso não dá certo, para que caminho a gente vai? A gente tem que ter esse processo, a gente tem que ter esse registro, a gente tem que fazer com que isso dê certo. Eu preciso de outra alternativa. Então, eu estava sempre instigando as pessoas a pensarem diferente, a saírem fora da caixa. Porque as resoluções são as resoluções, eu tenho que seguir, mas a gente tem que buscar estratégia para poder trabalhar, né, Tamara? Eu não posso... Estratégia é a alma do negócio. Alma do negócio. E para isso tem que pensar fora da caixa, como você está falando. Se eu tenho uma equipe estática, como que eu vou poder pensar fora da caixa, né? E para isso você tem que ter pessoas que buscam conhecer o diferente, né? Ter outras visões do todo, né? Eu
no início da minha profissão, eu resolvi fazer direito. Eu sou formada em direito, Ah, acho é que você nem formada em sabe. doutora em Direito também. Farmacêutica e Bacharel em direito. bacharel em Direito. E eu sempre fui em busca de algo diferente para mim, ou se eu achava que tinha algo que estava faltando, eu saía para buscar para que eu pudesse me sentir uma profissional completa. Até hoje eu não me sinto, mas um dia eu acho que eu vou conseguir. Bom, é porque acho que quando a gente passa pelo processo como você passou, e a gente quer pessoas como a gente, né? E isso daí, é mais ou menos que é o reflexo, né? Do líder com os liderados, tudo. Tamara, mas assim, ó, colocando também de profissional, e eu nunca atuei no regulatório, mas eu prestei sempre serviço para regulatório em analítico, em qualidade. Onde eu passei, eu sempre prestei serviço para regulatório, porque a gente tem que entregar para Sim, vocês. Mas hoje o regulatório, eu vejo que antigamente eles juntavam e peticionavam, como você falou, fazia na máquina de escrever, fazia as coisas. Mas hoje, como você falou, a régua subiu demais. Você vê realmente um profissional de alta performance. Vamos lá, vamos colocar que tem o pleno, que é o júnior júnior, o pleno. pleno, o sênior, o especialista e assim por diante. Mas um cara que entrega, você colocaria aqui, né, por exemplo, entendimentos internacionais, em termos de Latam, e um ponto que eu vejo assim de CMC, de analítico, você vê que isso é o grande diferencial também desses profissionais que estão crescendo. Eu entendo que sim, que é o diferencial, né? Ele ter um leque mais amplo, né? Entender de todos os guias internacionais, entender de tudo que está vindo, porque afinal a Anvisa ela está convergindo com o mundo todo, né? Então, se esse profissional não tem esse olhar aberto, com certeza ele já não tem esse diferencial. Mas se esse profissional também não tiver um lado de saber conversar com as outras pessoas, uma flexibilidade, um olhar diferenciado, um poder de negociação, não adianta ele ser totalmente técnico e não conseguir passar as suas necessidades, seja para dentro da indústria, para as áreas, né, que entregam a documentação, né, seja para a própria Anvisa, né, porque na hora que, né, na maioria das indústrias, quando você vai defender uma exigência ou vai defender um processo, é o profissional regulatório que está lá defendendo isso com a Anvisa, né, claro que ele tem todo o suporte do time técnico, mas é ele que está passando isso para a Anvisa, é ele que está mostrando seu ponto de vista, então, essa questão de negociação, de saber conversar, de saber se portar para alguém que quer chegar num nível de liderança, talvez seja mais importante até do que o técnico, na minha opinião. Com certeza. Muitas vezes tem um ditado que se fala assim, eu contrato pelo lado técnico, tudo e demito pelos relacionamentos, pelo comportamental. Isso não é mentira não, né, Tamara? Muita gente passa pela nossa gestão e a gente vê que isso é uma debilidade muito grande, né? Claro que tem que ter, eu concordo com você, um lado técnico muito apurado, como você colocou, buscar entender, estudar isso. Mas o relacionamento dentro de uma equipe é fundamental para o O crescimento saber também. ouvir, né? O saber entender o lado da outra área, o saber entender por que a outra área está fazendo isso, o você saber se mostrar o porquê que você acha que tem que ser diferente, por que você acha que o caminho da outra área é errado. Se você souber fazer isso, já é 70% do caminho. Vamos voltar um pouquinho para Tamara, então, que eu gosto de números, eu gosto de falar de números, eu gosto de curiosidade, eu sou curioso também. Bora lá. Tamara, olha o tanto, a sua carreira, né? Olha, né? Já 20 e tantos anos aí, então. Quantos projetos você acha que você já submeteu naquela Anvisa lá, Tamara? Conta para nós essa história da Tamara. Nossa Quanta coisa sua equipe. Senhora. Claro, não só você, né? Mas aí sua Sim. equipe, pela sua Graças a liderança, Deus, né? eu sempre tive uma equipe muito boa e pessoas em que eu podia contar a todo tempo. Então, nesses últimos anos, eu tive um corpo gerencial que era fundamental. Eram meus braços e minhas pernas. Eu tinha 5 gerentes. Conheci Então, algumas e realmente são maravilhosas. são maravilhosas. Então, nada se faz sozinho, né? Se você não tem uma grande equipe, eu tinha uma equipe fenomenal. Não sei quantos projetos, registros, nos últimos 10 anos, mais de 200, certamente. Mais de 200. Mais de 200. Se Então, tratando de medicamento, né? Fora as outras categorias. mais de 200. Submissão, pensando no que está na Anvisa hoje. Então,
mais de 300. E, gente, para quem entende de indústria farmacêutica, sabe o que significa você colocar em mais de 300 projetos na Anvisa. Indeferimentos pouquíssimos. Com poucos indeferimento. Detalhe. Como diz o Cerone, não dá para contar na palma, não. Não dá pra Não vai contar numa mão. E aí, a gente que entende, então, de indústria farmacêutica, quando vem 200, a gente sabe todo o processo que tem. Desde o início, que é analisar um DMF, que é começar lá a definir qual matéria-prima, qual DMF você vai trabalhar, até todas as partes que vocês vão trabalhando, acompanhando. Isso nós estamos colocando, gente, cada projeto desse aqui, Tamara, nós estamos colocando em torno, no mínimo, aí de 22 a 24 meses de trabalho. No mínimo. Ou até mais, às vezes, dependendo da estratégia regulatória e da complexidade do Se for um projeto. medicamento novo que precisa de estudo clínico, né? Fazer 1, fazer 2, fazer 3, muito Nós mais. vamos colocar uma média de 24 meses. Cada projeto para se submeter na Anvisa, hoje. E se alguém falar para você de regulatório que fez... Claro que tem projetos e projetos que, dependendo, que você tem estratégia ali, que é priorização. Sim. Mas se a gente pegar uma média, a gente está falando em 22, 24 meses. Entre os complexos, mais simples, medicamento. Sim. Então, só para vocês verem, gente, para quem colocou 300 projetos em equipe, É muita coisa. é muita coisa. É muita história. É muitos pepino. É uma ampla gama de diversidade de temas. Então, se ela colocou 300, no mínimo, muitos desses aí foram com exigência. Porque é muito difícil você colocar hoje na Anvisa, ou já há mais de 10 anos, 10 anos para trás, projetos sem ser com exigência, né? Sem receber. Muito difícil, né, Tamara? Muito difícil. Praticamente impossível. Praticamente impossível, né? Sempre vai vir algo. Claro que às vezes vem 20, às vezes vem 10, às vezes vem 5, depende, né, da complexidade também. Depende muito. Geralmente processos em que o desenvolvimento é interno, que é feito no Brasil, em que, né, a indústria farmacêutica está muito mais acostumada com a legislação, as exigências já são menores, né? Agora, quando você fala de um produto importado, que se tem que tropicalizar, em que você tem que fazer com que um outro país entenda um pouco das especificidades do Brasil e da tropicalização, aí geralmente as exigências são bem maiores. E aí que tá o negócio, muita gente reclama, né, das exigências, reclama da Anvisa, reclama, mas para nós profissionais da saúde, pensando no consumidor, e pensando no profissionalismo nosso também, quanto que a gente evoluiu e gerou emprego com isso? Muito. Né? E com certeza hoje não se tem o que falar da segurança e qualidade e eficácia dos medicamentos que estão no Brasil, né? Pode falar o que... Diferente do que da época em que a gente tinha que comprovar a bioequivalência dos similares, por exemplo, então 3, 4, né? Em que a gente tinha aí um monte de similares que não tinham uma comprovação aí de eficácia e segurança no mercado, né? Isso é muito bacana, gente, porque assim, eu também tenho esse privilégio, igual você, de trabalhar e prestar serviço para a indústria farmacêutica, onde a gente trabalha com uma consciência, entendeu? Que a gente está entregando sempre o nosso melhor, né? Porque Sim. A gente garante todos os processos, principalmente nessa área regulatória, onde junta tudo, P&D, farmacotécnico, processo, analítico, piriri, e que você está fazendo para quê? Para garantir para o consumidor um produto, né, de qualidade, um produto que se ele tomar uma nimesulida, ele está tomando nimesulida. Se ele tomar um paracetamol com uma cafeína, com alguma coisa, ele está tomando aquele medicamento lá e a gente garante que é aquilo. Exatamente. Né? E olha a nossa responsabilidade e olha o que a gente entrega para as pessoas, uma garantia. Você está tomando isso aí tem isso aí mesmo. Exato. Né? É. Isso a gente dorme com a consciência tranquila. Sem dúvida nenhuma. Né? Isso aí eu acho que para nós, como profissionais da saúde, né, a gente tem esse privilégio de trabalhar numa área que a gente pode trabalhar com a consciência tranquila, que a gente está procurando fazer o nosso melhor da nossa parte. Tamara, me conta outra coisinha da sua carreira, então, né? Assim, quais você considera dentro da sua carreira também, porque isso pode ser exemplo, 2 perguntas de carreira. A primeira, o que você considera de desafiante na tua carreira? Desafiante de mudar de cidade, desafiante de projetos que você, ou de um cargo que você teve a assumir. O que você considera realmente foi um momento desafiante da tua carreira? Eu tenho, acho que o primeiro marco, como eu falei, foi o incidente que aconteceu na Geolab. Acho que para mim foi um dos projetos mais desafiantes na minha carreira, que foi a reconstrução do Parque Fabril e eu ter que trabalhar com toda a estratégia regulatória para que eles não perdessem os registros dos produtos.
Eh, na minha última companhia, a companhia era a Brain Pharma é uma companhia que adquiriu muitos produtos, né, e muitos produtos de outras companhias, né. Então eu trabalhei muito, com a avaliação desses projetos, né, não só regulatória, mas uma avaliação mais estratégia de mercado também, para conseguir trazer esses produtos e internalizar e trazer para a companhia, né. E aí a gente está falando aí de grandes marcas, né, Neosaldina, Buscopan. Então, essa parte de M&A, foi uma parte que foi bastante desafiadora para mim e em que eu trabalhei muito. E eu acho que o último marco foi quando eu assumi a diretoria, porque eu venho numa carreira totalmente de medicamentos, e eu assumi e ampliei minha área para dispositivo médico, para suplementos, que é outro mundo, para dermocosméticos. Então foi um momento em que eu estava muito voltada para um TIP, que era meu chão, era onde eu sabia lidar, e eu fazia de olhos fechados, e tive que assumir toda uma outra área que eu não tinha tanto, não domínio, mas que nunca tinha trabalhado. Então acho que esses 3 pontos, assim, se eu puder pensar agora de pronto, acho que foi isso. Top. Top. A situação de Geolab, assumir compromisso. Agora, Tamara, nós já estamos no reta final aqui. Porque se deixar, outro dia eu e a Tamara ficamos de conversar pra gente almoçar. Nós ficamos 2 horas E ele e não me nos levou pra almoçamos. almoçar. E eu não E levei eu ela pra passei fome. Tamara, Pode cortar isso. todo Põe no passou ar, fome. Põe no põe no ar, ar. põe no ar, põe no ar. Põe no ar que eu fui embora sem Que ela almoço. foi sem almoçar e ela ficou brava comigo, que ela não almoçou 2 horas, ela não fala demais, né? Então vamos lá. Eu acho que uma das coisas da nossa carreira que a gente tem é inspiração. Eu sei que você teve, eu conheço vários profissionais importantes que passaram na sua carreira, porque eu conheço Sim. pessoalmente, Sim. né? Não tão profissionalmente, porque a maioria acho que eu não trabalhei. Me cita 1 ou 2 que você tem como referência, que você se inspirou. Vou te citar 3. A NET, Net da foi uma Euro, da Euro. A Rafaela, da Rafaela. Geolab. Ela chega gritando daquele jeito, gente, é um espetáculo, né? Sensacional. Com Eu ela eu adoro aprendi a também. lidar com pessoas. Ela foi a primeira É, Rafaela, que me olha. fez aprender a lidar com pessoas. E o Rafael Vito, da Ipera. Ah, o Rafael Vitor. Rafael Vito, foi meu diretor executivo por alguns anos, e ele me trouxe uma visão de mercado, uma visão de business que eu não tinha. Então eu acho que ele trouxe para mim um olhar bem mais abrangente da área regulatória. Então ele foi um cara que me tirou da minha zona de conforto, porque ele não era técnico, não era farmacêutico, e ele me fez olhar mercado, e me fez pensar em estratégia, me fez olhar financeiro, e me fez ter uma outra visão que eu não teria, uma visão digital, uma visão de inovação tecnológica, me fez ampliar o meu leque regulatório. Então, acho que essas 3 pessoas foram fundamentais aí na minha carreira. Top. Agora uma coisa. Tamara, nesse novo momento da tua vida, né, como consultora, claro que eu já conversei com você sobre isso, né, buscar uma pessoa como você, que tem toda essa experiência, sabe encurtar caminho, sabe buscar estratégia, tem esse know-how, tem todo esse conhecimento, tenho certeza que isso já é um sucesso, a sua carreira de consultora. Já é um sucesso. Não é que assim, vai ser, já é um sucesso. Porque você é um sucesso. Eu não estou falando aqui porque eu não preciso babar ovo em ninguém. É porque eu sei da sua carreira, eu sei do respeito que as pessoas que te conhecem têm com você. Mas fala um pouquinho desse momento teu. O que você está sentindo assim? Tá feliz? Como consultora, de resolver agora? Porque assim, de uma coisa, quando você está dentro de uma empresa, tem um padrão, tem um compliance, tem isso. Agora, de repente, vem Jorginho da Geolab, vem não sei quem da não sei o quê, vem o Gindiano, vem aí todo mundo, cada um tem uma filosofia de trabalho. Como que você está se organizando agora nessa inteligência estratégica de carreira tua agora? É uma nova etapa da minha vida, né? Uma etapa em que eu queria um pouco mais de tempo com a minha família, né? Acho que nessa posição, quando a gente, né, numa posição de diretoria, e como eu, que tinha equipe aqui em Anápolis, tinha equipe em São Paulo, tinha que estar em Brasília, viajava demais, eu tenho 2 filhos pequenos, então eu também estava pedindo por mais tempo com a minha família, e eu acho que eu acabei unindo um pouco isso, porque, né, a consultoria, ela te dá essa oportunidade de você poder fazer um pouco
mais o seu horário, de você definir, mas também ela te traz isso que você falou, né? Acho que o meu mais novo desafio é saber lidar com diversos tipos de assuntos não, mas de empresas, né? Empresas que estão num nível bem mais elevado, empresas que estão começando, empresas que precisam de um suporte básico, empresas que não sabem nem o que é uma estratégia regulatória e que realmente se assustam quando vem um trabalho diferente de qualidade, né? Então, acho que é um pouco disso. Agora eu estou me ambientando com vários tipos de desafios diferentes. Está sendo legal, porque eu sempre gostei de ser desafiada, então me motiva. Bom, a Tamara tá falando isso desse tempo que ela tá tendo, porque ela é recente agora que ela tá como consultora, que ela mês. faz pouco tempo que ela pegou, nem férias ela não pegou direito. Daqui uns 6 meses eu vou falar com ela vai falar assim, nossa louca senhora, eu tô já. com mais projeto do que quando eu tava fazendo 100 lá, e eu já tô formando a equipe, que ela já tá formando a equipe. E claro, né, quando a Tamara forma a equipe, é de alta performance para entregar projetos bacana e trazer não só soluções para os empresários, para as empresas, mas principalmente, que eu sei, é trazer para o consumidor produtos que realmente faz sentido, Sem dúvida que nenhuma. tem, né? Esse eu acho que é o grande trabalho que a gente faz e que você faz na tua carreira aí. Considerações finais, então. Me fala um pouquinho desse momento mais, então. Fala um pouquinho o que você pensa, o que você quiser agora. Agora é o seu Meu momento, Deus do Tamara, céu. falar o que quiser, o que vier na cabeça aí. Não, primeiro eu queria agradecer a oportunidade. Você sabe muito bem que eu não sou de holofortes. Mas eu acho que é interessante para o profissional que está na indústria farmacêutica, um profissional que pensa em fazer uma transição de carreira. Eu tive vários profissionais que vieram da área técnica e que queriam entrar na área regulatória, que estavam fazendo uma transição de carreira. Então, eu acho que bater esse papo e contar um pouco como foi a minha carreira até agora, eu acho que é interessante, pode motivar outras pessoas. Não é fácil, né? A área regulatória não é uma área fácil, é uma área que exige que as pessoas tenham dinamismo, que as pessoas tenham um jogo de cintura, que as pessoas tenham empatia, que as pessoas entendam hoje, né, em 2025, de negócio, de estratégia, de legislação. Então, não é só pegar o documento, olhar que tem, não tem, pode ir para a Anvisa. Então, acho que se você é um profissional que busca isso, que quer ter um dia diferente do outro, você tem que ir para a área regulatória, porque nenhum dia nunca vai ser igual ao outro. Isso, nos meus 24 anos de carreira, eu posso te dizer que eu sempre vivi um dia diferente do outro. Então, eu acho que é isso. E agradecer a oportunidade. Bom, eu que te agradeço demais. Sabe que eu realmente admiro muito o seu trabalho. Muito obrigado por estar aqui para a gente fazer esse bate-papo. Sempre é um prazer quando eu rio, quando eu tô com você em algum evento, alguma coisa, eu dou uma risada. A Tamara é muito autêntica, né? Tamara é trabalhar autêntica, é uma profissional de alta performance, como eu falei, dessa área. E então, muito obrigado por ter aceito esse convite nosso, estar aqui com a gente. E eu tenho certeza que essa carreira tua aqui agora, mais uma etapa que você está passando, né? Que já é promissora demais. E você merece por tudo isso que você conquistou, né? Como mulher, agora também como empresária, como consultora empresária e também como mãe, como tudo que você que representa. E é isso que a gente precisa, né? Como você colocou, pessoas que inspiram, e tenho certeza, Tamara, que você inspirou muita gente, que você deixou um legado por onde você passou e vai deixar mais, cada vez mais. Então, muito obrigado. Eu que agradeço. Obrigado. Até a próxima. Até a próxima.